Seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Processual Penal. A nossa aula de hoje será sobre a ação civil ex delicto. Bom dia, Dona Maria. Pode ficar à vontade. Bom dia, Maria, tudo bem? Bem-vinda ao Núcleo de Prática Jurídica. Você pode me dar um documento seu para confirmar os dados? Claro. Vou corrigir aqui. Tá ótimo. Obrigada. E que posso ajudar? Então, eu estou com uma dúvida, né? O meu marido, ele foi assassinado na tentativa de assalto. E eu e meus filhos, nós dependíamos dele, né? Para o nosso sustento mesmo. E eu estou perdida, não sei o que fazer. Mas você já denunciou o crime? Já, na verdade não fui eu, mas eu já cheguei a ir na audiência, falei com o juiz. Entendi, mas como é que está o processo? Já teve sentença? Você já sabe se já... Eu imagino que seja isso aqui, um oficial esteve lá em casa e me entregou esse documento. Realmente, pelo que eu estou vendo aqui, o juiz reconheceu o culpado pela morte do seu marido. Foi uma crueldade imensa que fizeram com a minha família. Eu estou realmente muito abalada, sem saber mesmo o que fazer, né? Não, eu entendo. Eu vou precisar te fazer algumas perguntinhas. Seu marido trabalhava com o quê? Ele era auxiliar administrativo, né? O que tinha anotado na carteira dele. E ele ganhava quanto? Entre R$1.300 e R$1.400, né? Você falou que vocês tinham filhos, né? Qual a idade deles? Nós temos 2 filhos. Um tem 18 anos, né? Está estudando, e o outro tem 14 anos. Pronto. Deixa eu só te explicar. Eu já anotei todos os seus dados, já estou com sua situação, ciente da sua situação. Eu vou me reunir agora com alguns alunos e a gente vai discutir sobre a sua demanda. E aí a gente tem um prazo de 1 semana para retornar com a solução para sua questão. E a gente entra em contato com a senhora. Certo? O telefone? Isso. Ótimo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Se você não essa documentação. Claro. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Two hours later. Bom dia, gente. Bom dia. Quem tá chegando atrasado é a Rebeca, né? Sim, professora, bom dia. Bom dia. Vem escrever seu nome no quadro. Gente, vocês receberam o relatório do caso prático que eu mandei pra vocês no e-mail ontem? Sim. Acho que sim. Quem não viu, que imagino que todo mundo deve ter lido, trata de uma senhora, Maria, que o marido dela foi assassinado há 1 ano, quando voltava para casa. E eles tinham, ainda tem, né? 2 filhos, um menor de 14 e um maior de 18. E era ele que mantinha todas as despesas dentro de casa. Já teve a sentença, o juiz reconheceu Anderson como culpado. E eu queria saber como é que a gente pode fazer para ajudar ela. Se vocês tiveram uma ideia, se vocês deram uma pesquisada. Ó, professora, estava olhando, a gente poderia propor uma ação civil ex delito, da natureza mesmo do que aconteceu. Por ter tanto matéria penal quanto matéria civil em relação à reparação do dano, por causa da família de dependentes. E aí a gente pode também analisar em relação a sistemas, né, que são adotados em relação à ação civil ex delito. Que o primeiro sistema seria o sistema de confusão, que é quando é proposto apenas um único processo, e aí o juízo penal julgaria ambos os casos, tanto a parte penal quanto a parte civil, só que a parte civil seria de forma acessória. Tem também o sistema solidário, que seriam 2 processos por conexão, que o mesmo juiz da vara penal também julgaria os 2.
E tem o terceiro processo também, que seria a livre escolha da parte. Aí ela poderia tanto propor as duas ações no mesmo juízo, que seria no juízo penal, ou propor uma no juízo penal ou no juízo civil. Nesse caso, o do juízo civil teria que ficar esperando a ação do juízo penal sair. E a da independência, que seria, no caso, a parte que está livre para ajuizar a ação, tanto no civil quanto no penal, livre escolha. Só que aqui no Brasil, pelo que eu estava estudando, é adotada a solidariedade mitigada, que a pessoa vai propor a ação do primeiro no âmbito penal e aí vai esperar a ação transitar em julgar, e o trânsito julgado da ação, a sentença, vai para o juízo civil, que ele apenas vai executar o título mesmo em relação à reparação do dano. Gostei. Agora, isso não caracterizaria bis in idem? Como é que fica a segurança jurídica nesse caso? Então, como a Rebeca falou, o sistema brasileiro adota a independência das instâncias. E é justamente para gerar uma segurança jurídica, porque aí evitaria decisões conflitantes, tanto na criminal como na civil. Então, a independência das instâncias justificaria a segurança jurídica. Tá, gostei muito da sua interferência. Agora, alguém aqui tem alguma ideia de como seria a aplicação dessa indenização na esfera civil? Então, professora, a indenização seria voltada às despesas do funeral e do luto da família. E como Dona Maria tinha um filho de 14 anos e um de 18 que eram dependentes da vítima, a gente fala que a indenização ela pode ser voltada para uma prestação alimentícia, que aí o valor seria calculado com base no que ele recebia e a duração seria o tempo provável de vida dele, que o IBGE diz que a expectativa é de 74 anos aqui no Brasil. Agora, Felipe, que está no celular a aula toda, trouxe alguma ideia também? Não, é que eu estava olhando aqui e vi que o que Lu falou tem até previsto no artigo 942 do Código Civil. E ainda mais tem um entendimento em que, se os filhos forem maiores de idade, eles podem receber uma pensão até os seus 24, 25 anos, onde se entende que seria a conclusão do ensino superior. Tá, mas caso a sentença fosse absolutória, como é que ficaria essa questão? Professora, ainda que ele seja absorvido na esfera penal, seja por não estar provada a existência do fato, por atipicidade ou insuficiência de prova, ou até mesmo pela extinção da punibilidade, isso não obstaria a pretensão à propositura de uma ação civil ex delito, entendeu? Mais ou menos isso. Vocês estão de parabéns, gostei muito da intervenção de todos e vou eleger Luísa como responsável pelo caso. Agora é hora da revisão! No episódio de hoje, estudamos sobre a ação civil ex delito. Trata-se de uma ação ajuizada na esfera civil que persegue o direito a uma indenização por dano moral ou material juridicamente reconhecido em sentença criminal. O direito brasileiro adota o sistema da separação das instâncias, restringindo a matéria às suas respectivas esferas. Significa dizer que ações que versam sobre matéria civil só poderão ser propostas na esfera civil, e ações que versam sobre matéria criminal só poderão ser propostas na esfera penal. No entanto, esse sistema é aplicado de forma mitigada. Em se tratando de ilícito gerador de um direito à indenização, a ação é movida inicialmente na esfera penal, fazendo coisa julgada para que o juízo civil apenas execute o título. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.